Olá, o estudo de hoje, estudo 85, temos várias mitzvot. Elas basicamente circulam em torno de alguns detalhes, de uma pessoa chamada Na'ara Betulá, uma jovem virgem, uma jovem garota, e são várias leis, várias situações que podem acontecer com ela, e vamos falar hoje especificamente de três, e cada uma dessas situações tem algumas mitzvot relacionadas com ela. Então vamos começar primeiro com o mandamento 220, que é uma pessoa que seduz uma garota e ele induz ela a ter uma relação sexual. Então esse aqui é chamado o sedutor, o mefaté. Não é que ele forçou ela, mas ele induziu ela a uma relação. E daí, nesse caso, ele tem uma obrigação de pagar uma multa para o pai da moça. Ele paga um valor que era 50 moedas de prata, que isso aqui era um valor da Ktubá, isso aqui era chamado valor da Ktubá. Ele tem a obrigação de pagar isso para a família da garota. Isso mesmo que ela foi por consciência, ela aceitou a ter a relação, mas como que foi ele que induziu ela? Então ele chama ele de mefatera, uma garota virgem, uma garota... também a Torá ela especifica que ela não é casada, ela não tem nenhum comprometimento com ninguém, então daí ele tem que pagar esse valor. Um pouco dos detalhes dessa lei é que se ele decidisse, pelo menos de acordo com Maimônides, se ele decidisse casar com ela e ela aceitasse, o pai dela aceitasse e tudo mais, então ele estava isento de pagar essa multa, ele simplesmente consumava o casamento e fazia uma ktubá, tudo como manda a lei. Depois temos duas mitzvot, o mandamento 218 e a proibição 358, que é no caso que o homem, ele forçou a menina, foi um estupro, ele violentou a moça, a garota, para a relação, foi contra a vontade dela. A Torá, quando ela especifica esses dois casos, ela fala se foi na cidade ou se foi no campo. Se foi no campo, a gente assume que ela foi violentada. Se foi na cidade, pelo fato dela não ter gritado por socorro e por ajuda, a gente imagina então que foi por vontade própria. Não quer dizer que todo caso na cidade é uma sedução, em todo caso no campo é um estupro, mas esse que era o princípio. Se ela tinha como que a gente vai medir se ela tinha se ela foi induzida ou não? Tem que ter testemunhas, tiveram que ter testemunhas no caso aqui para poder julgar ele, tem que haver testemunhas, e os testemunhas eles vão identificar de acordo com a situação se ela foi por vontade ou se ela foi induzida nisso daqui. Agora, no caso do violador, que foi que ela foi violentada, foi um estupro, então, além daquela multa que a gente estipulou no caso da sedução, aquele também tem uma obrigação de casar com ela. A explicação seria como ele trouxe de uma certa forma, ele fez com que essa garota ela perdesse o prestígio dela, ele violentou, foi contra a vontade dela, não foi que ela também aceitou. Então, como ele perdeu a dignidade dela, então ele que tem que agora casar com ela, então além de pagar a multa para o pai da moça, ele também tem que, então, casar com ela, esse é o mandamento 218, e depois tem a proibição 358, que é, ele está proibido de divorciar dela. Ele não pode divorciar dela de jeito nenhum. Aqui ele se estica um pouco, ele simplesmente está trazendo provas para provar como o Talmud conta isso aqui como duas mitzvot, o mandamento positivo de casar com ela, a proibição de divorciar dela. Ele cita exemplos aqui das punições, ele fala das chibatadas, não vou entrar agora em todos os detalhes. Mas o que nós estamos marcando aqui são as mitzvot, registrando o número das mitzvot. Temos o mandamento dele, que ele tem a obrigação de casar com ela, e depois temos a proibição, que ele não pode divorciar dela. Depois temos mais duas mitzvot, o mandamento 219 e a proibição 359, que é um caso um pouco diferente. Aqui estamos falando de um homem que já se casou, ele se casou com uma moça, assumindo que ela era virgem, e então ele fez assim o casamento, antigamente o casamento judaico, ele tinha dois estágios. Hoje os dois são feitos no mesmo momento, então essa situação seria quase que impossível. Mas
Antigamente o casamento ele era feito em dois estágios, o comprometimento e depois o casamento. E o comprometimento não era simplesmente um noivado, onde que se era algo verbal que nós estamos se comprometendo, tinha um valor um pouco mais forte, se dava o anel, aquele que hoje em dia a gente dá o anel na rupá, aquilo era feito no momento do comprometimento, e daí o casamento, que era o que consumava um casamento, que o casal ia passar a morar juntos, isso aqui era chamado de Nisuin. Então tinha o Eirusin, que era a parte do comprometimento que se dava o anel, e só se fazia então uma das bênçãos da Rupá, que, né, do casamento, que se dá o anel, ele faz o comprometimento. Se o casal deseja desfazer esse casamento, então tem que ter um divórcio, tem que ter o get. E se eles quisessem manter o casamento, então posteriormente, quando eles fossem consumar o casamento, então se fazia o resto, todas as Sheva Brachot, e passava a morar, e a Rupá, tudo isso aqui era feito depois. Então agora o que acontece? Esse casal, esse rapaz, essa moça, eles fizeram um comprometimento, ele deu o anel e tudo mais. Daí, quando eles foram consumar o casamento, no dia seguinte ele chega e fala: a moça com quem eu casei, ela não é virgem não, ela não estava virgem. E eu tô acusando ela que ela teve um relacionamento com outro homem nesse período entre o comprometimento e o casamento. Ela é proibida ter relações com outras pessoas, e a partir do momento do comprometimento ela é proibida de ter relações com outras pessoas, com outros homens, e se ela tem, então é um caso de pena de morte, é um caso que tem de traição muito séria, entre tanto dela quanto da pessoa que teve a relação com ela, é um caso muito sério que envolve a pena de morte. Então esse marido, no dia seguinte do casamento, ele está chegando e falando: olha, eu estou acusando ela que ela teve uma relação com outro homem no período entre o comprometimento e o casamento, e era altamente proibido, não era uma relação fora do casamento de uma mulher solteira, que não é tão grave quanto de uma mulher comprometida. Então ele está vindo acusar isso daqui, e ele vem e traz testemunhas provando ela. Se depois é provado que ele está mentindo, que ela não teve, que os testemunhas eram falsos e que ela na verdade se manteve pura durante todo esse período, então ele tem esse marido, ele leva a lei de alguém que difamou sua esposa. Nesse caso, está se tratando de uma moça jovem, uma noiva jovem. Então o marido ele tem que pagar para o pai da moça pelo fato de ele ter difamado o prestígio e a dignidade da família dela. Ele tem que pagar uma multa para o pai dela. A multa aqui é o dobro do caso anterior, aqui é 100 moedas de prata, antes era 50. E depois ele tem a obrigação agora de manter-se casado com ela. Como ele difamou ela de uma maneira tão grosseira, de uma maneira tão ruim, antes ela perdeu a dignidade, mas não era uma mulher que estava comprometida. No caso anterior daquele sedutor ou daquele que violentou, por mais que foi muito grave, mas ela não era comprometida com ninguém, ela era uma menina solteira. Nesse caso, como ele estava acusando ela de uma forma de alguém que já estava comprometido, alguém que não manteve a palavra, podemos por assim dizer, então a difamação foi maior, então a multa também é maior. Ele também tem essa obrigação de manter-se casado com ela, ele não pode, e a proibição 359 que ele não pode se divorciar dela. Essas são basicamente as mitzvot de hoje. Então temos várias mitzvot que estão relacionadas com essa moça que era virgem, estamos falando de uma moça virgem. Então tem o caso do sedutor, a mitzvah do sedutor, que ele deve pagar a multa. Depois temos as mitzvot relacionadas àquele que violentou a moça, que é ele deve, além de pagar a multa, ele deve casar com ela. E temos a proibição que ele não pode se divorciar dela. E depois temos, no caso daquele que do marido, que ele já casou com a moça, e ele está agora difamando ela que ela não foi fiel e que ela traiu o comprometimento, que aqui também temos duas mitzvot, o mandamento que ele tem que pagar a multa e manter-se casado com ela e permanecer casado com ela, e temos a proibição que ele não pode se divorciar dela.